Viva, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Afronautas. Este programa que nos liga à TI. Então já sabe que se é Afronautas, o nosso programa não será feito aqui no planeta Terra. Vamos agora começar com a nossa viagem até ao espaço. Eu sou Ariete Matumona e hoje vamos falar sobre o perfil profissional, mercado nacional e também global. Que está conosco neste episódio de hoje é o Caetano Jacob. É alguém que está em formação no ramo de engenharia de telecomunicações. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Afronautas. Muito obrigado pelo convite. Okay. Muito bem, só para dizer que o nosso engenheiro hoje está a vir do campo, não é? Mas a nossa conversa vai assim. Quem é profissional deve saber realmente de que nós temos as nossas áreas em que trabalhamos, assim como eu que estou aqui, assim como também o nosso engenheiro que se encontra deste lado. Então vamos aqui já diretamente ao nosso tema, mas antes disso, precisamos que você se subscreva agora mesmo no nosso canal, acompanhe-nos no Facebook, no Instagram e o nosso site é www.afronautas.com. E direito à nossa conversa. Ótimo. Então, antes disso mesmo de falarmos do nosso tema, nós queremos aqui conhecer quem é o Caetano Jacob. Ótimo. Já agora, muito obrigado. Bom, quem é Caetano Jacob? Caetano Jacob é um profissional de engenharia de telecomunicações. Atualmente tenho trabalhado com o ecossistema de transformação digital e capacitação tecnológica para a juventude angolana. Digo propriamente como embaixador digital AO, pelo Infose, e também como embaixador Huawei ICT Competition em Angola. Pois. Muito bem. Eu gostava aqui de saber, não é, o que é que te levou a esta área de telecomunicações? Há sempre uma história por trás das coisas. Há sempre uma história e, por acaso, a minha história é interessante e um pouquinho engraçada. Bom, eu cheguei para o ramo de telecomunicações por engano. Engano. Sim, foi engano. Quem fez a inscrição para mim foi o meu irmão na altura no ensino médio no Instituto Politécnico Industrial de Luanda, Macarenco. Quando o meu irmão foi para fazer a inscrição, na altura eu não me encontrava cá em Luanda, estava no Lubango. O combinado era para fazer o curso de mecânica. O meu irmão chegou e encontrou a fila de telecomunicações muito vazia e fez logo a inscrição porque ele estava com muita pressa. Então eu fui inscrito para o curso desse Ele não sabia que era ali a fila. Ele sabia que era telecomunicações, só que Certo. estava com muita pressa porque tinha que ir trabalhar e aquilo foi uma situação muito engraçada. Disse, olha, tu és bom, vais trocar depois. Só que, bom, aconteceu, as listas saíram, o meu nome estava para telecomunicações. Quando chegamos à fase de estudar, eu comecei a me enturmar. Primeiro gostei da turma e conheci um amigo meu que hoje até hoje estamos juntos nesse caso. Familiarizei-me com os professores, com os cursos e com o curso nesse caso e decidi não trocar mais. Começaste a gostar do curso. Comecei a gostar do curso e hoje está em telecomunicações. Pois. Muito bem. Fora essa adaptação, não é, de ter que fazer engenharia, como é que era? Engenharia mecânica? Isso já base ensino médio, não na licenciatura. Ok. Ensino médio nós estava nesse caso para telecomunicações. Bom, essa troca foi muito relacionada ao que é a nossa realidade. Eu sempre tive uma capacidade de adaptação, porque era como, eu era jovem, um adolescente, e o sonho era sempre, não, tenho que ser engenheiro, tenho que servir para alguma coisa. Mas acabei por descobrir que o ramo de telecomunicações é um universo, e hoje estou orgulhoso pela escolha. Pelo erro, esse é o erro bom, como dizem. O erro bom, quem de há nós mal já que diz, vem, há mal que vem para bem, não é? Pois é. É isso ali. Agora, disseste que fizeste telecomunicações no médio, certo? Certo. Agora, no superior, qual é o curso? Engenharia de telecomunicações. Boas, muito bem. Pois. Então, já agora, quanto à questão de oportunidades, não é, durante o seu percurso, Ótimo. fora do ensino médio para o superior? Oportunidades que eu recebi e oportunidades que eu vejo. Que vês? Recebeste? Bom, as oportunidades que eu recebi foram mais em torno da minha participação ativa da comunidade de TICs. Porque tão logo que nós entramos para o ensino superior, nós víamos com aquela bagagem que era do ensino médio, sempre fazíamos trabalhos, projetos práticos, participávamos em feira, aquela cultura que nós sempre desenvolvemos, sempre estávamos com os estudantes do ITEL, de outras instituições,
E tão logo que fizemos a transição para o ensino médio, para o ensino superior, nós acarretamos essa cultura que nós já víamos de projetos. Só que o ensino superior é um ecossistema de muitas oportunidades, ou seja, a tua competência fala por ti. Começamos a nos envolver em atividades de feiras científicas, novamente, mas para o ensino superior, com startups, porque foram as primeiras vezes que nós tivemos contatos com startups. E um fator adicional também foi a Associação dos Estudantes, porque na altura foi indicado para apresentar a Associação dos Estudantes, concorri, fizemos o processo das eleições e corremos muito bem. E de lá para cá só foram muitas oportunidades devido à visibilidade enquanto presidente da Associação dos Estudantes. Tive contato com o Mintix, o Ministério de Telecomunicações, e lá nós tínhamos contatos com vários profissionais, com agendas do Ministério, e nós conseguíamos ficar a par e ter uma visão ampla do que é que o mercado precisava, de qual era a agenda de trabalho do Ministério de Telecomunicações, e isso tudo resultou num campo, ou numa visão mais aberta e mais analítica do que viver em telecomunicações. E aí foram as oportunidades. Já que eu conhecia as agendas, sabia como aproveitar as oportunidades e como criar oportunidades também. Muito bem. Então, nesse caso, podemos aqui considerar que há uma grande vantagem em ser presidente da Associação dos Estudantes. A vantagem quando... Fora as questões de muitas coisas, muitas tarefas. Muitas tarefas, pois. Sim, há vantagem, sim. Para quem tem visão, claro. Para quem tem visão, porque o associativismo é uma preparação do que é a ética profissional. Porque o que nós analisamos para os nossos estudantes que entram agora para o mercado profissional, não precisam simplesmente ficarem focados no que são as competências técnicas, mas sim também em desenvolver a ética profissional. A ética profissional é conhecer como é que é o ambiente corporativo, como é que funciona a hierarquia corporativa, os procedimentos administrativos e como é que trabalha-se com uma agenda, por exemplo. E levando essa cultura, já na academia, é muito mais fácil te veres envolvido com projetos práticos, dinâmicos e que envolvem também o fator de relações interpessoais. A Associação dos Estudantes treina muito sobre isso, sobre relações interpessoais, liderar pessoas, trabalhar com pessoas, resolver problemas, conflitos, e nós estávamos sempre expostos a problemas e acabamos por desenvolver o que é essas grandes capacidades, habilidades e muito mais, e estamos aqui. Muito bom. Na verdade, eu sempre vi um problema com relação a ser presidente da associação. Não é uma coisa que eu sempre assisti desde o ensino médio, e quando está a passar as eleições, eu nem me importo. Se eu vou votar, não vou votar, se eu vou também lá para concorrer, ok? Sempre achei que é uma coisa de muita responsabilidade. Então, pronto, acho que as pessoas deviam deixar de pensar nisso, né? Porque temos aqui uma vantagem e certo. o Caetano é uma prova, né, de que há uma vantagem. Então, já agora entrando diretamente para o nosso tema sobre o perfil profissional ligado ao mercado nacional e também o global, não é, que é internacional, não é? Como é que olha para essa questão? Bom, olhando para essa questão, é que eu sempre considerei uma frase muito importante de um professor meu, já para contextualizar, é que quando nos envolvemos com um trabalho, com um fator acadêmico ou científico, nós estamos em comparação com qualquer entidade que está a fazer o mesmo que nós a nível do mundo. Ou seja, a comparação atual é global, não é mais nacional. Porque o mercado nacional acompanha o mercado global. E se o nível de preparação for numa projeção do mercado global, nós estaremos aptos para o mercado nacional. Porque há quem pode focar para o mercado nacional e não estar apto para o mercado global, porque não vai acompanhar o ritmo. Portanto, então, esse é um fator que eu, pelo facto que eu olho, que perdi. Então, nesse caso, como é que nós podemos considerar que um engenheiro, ou não só, né, que está propriamente a fazer a formação de engenharia de telecomunicações, tem um perfil ideal para trabalhar, para estar já no mercado? Bom, o fator que nós podemos usar para considerar é o perfil que a empresa disponibiliza. Porque todos os estudantes todos os profissionais podem até atender um perfil de uma determinada empresa, mas não da outra. Podem ter a mesma vaga. Certo. Mas o que nós temos atualmente, o que estamos a observar em função do rigor e as exigências do mercado internacional, já digo que pelo facto de ser o mercado padrão, todos acompanhamos, certo, é que a nível das exigências globais,
é disponibilizado como é que eu posso explicar, uma trajetória ou uma espécie de roadmap é o termo correto, que apresenta os passos que um profissional deve seguir para que ele se torne, para que ele tenha um perfil ideal. Mas já estou aqui a conseguir lembrar as expressões, porque antes de nós começarmos a fazer a contextualização, que é o perfil real, passamos para o perfil ideal. Sim. As empresas disponibilizam um perfil ideal, já agora, e os candidatos ou aqueles profissionais, estudantes que almejam alcançar esse perfil devem analisar o perfil ideal que a empresa disponibiliza e depois seguir. Mas o básico, só para olhar aqui para o mercado global, inicialmente, que tem que ter inglês, tem que ter os soft skills, porque tem que ter a capacidade de trabalhar com liderança, sob liderança, gestão do espaço pessoal, porque um profissional tem que ser organizado, tem que ter agenda pessoal de trabalho, tem que avaliar a sua própria produtividade. Também vamos ver lá para o hard skill, que são as competências técnicas, que é muito importante, que é o fator de integração para aquilo que é o que nós fazemos. Então, inicialmente são esses pontos que eu posso citar e vamos O inglês é obrigatório. Inglês é obrigatório. Quem é engenheiro, está de engenharia e quer globalizar, internacionalizar a sua carreira, o inglês é muito importante. Pois, Ok, muito bem. Então, quanto a esses pontos, não é? Se uma pessoa já tem esses pontos que acabou aqui de mencionar, o inglês, soft skill, hard skill, não é? Mas o quê? Só isso, né? Não, outras características citadas estão dentro desses fatores Sim, que foram boas. apresentados. Pois, Então, tendo essas todas características, não é? A pessoa já está pronta, já tem a prontidão para entrar no mercado de trabalho? Bom, podemos dizer que vai depender do contexto. Digo porquê? Porque com essas habilidades, o entrar para o mercado de trabalho, temos que analisar o referencial. O mercado de trabalho, sendo ele já um profissional que já tem exercido as suas funções e precisa fazer a integração num ramo maior, ou se está a sair de uma academia e vai ser enquadrado para o mercado Vamos de trabalho. começar pela academia. Pela academia. Certo. Pô, ter essas habilidades não basta, tem que ter visibilidade. Porque se as pessoas não sabem o que tu fazes, não tem como valorizar as tuas competências. Então, um dos fatores é esse, para que consiga sair da academia e fazer parte do mercado de trabalho ou apresentar melhor integração para o mercado de trabalho é ter visibilidade. Mas eu gostava de tocar num ponto, não é? Como é que uma pessoa que sai da academia e já se sente pronta, não é? Porque a academia forma as pessoas, prepara as pessoas para o mercado de trabalho. Como é que essa pessoa vai já ter visibilidade? Como é que essa pessoa vai ter... Porque até temos empresas que já pedem experiência. Certo. Como é que essa pessoa vai ter tudo isso? Bom, eu sou exemplo prático disto. Porque enquanto estivermos nas academias, é importante que se envolvamos no ecossistema da academia. O ecossistema da academia apresenta feiras científicas, projetos voluntários, tem o fator que nós citamos, a associação de estudantes, tem os estágios para os melhores estudantes e também tem o fator pesquisa. Estudantes que fazem trabalho de campo, vão para o campo, fazem as pesquisas, procuram pelas empresas. Então é onde começa o fator de visibilidade. Vamos supor um estudante que tem um projeto relacionado à seca do Cunene, por exemplo. Portanto, vai percorrendo algumas empresas que podem apoiar no seu fator de pesquisa, professores, centro, muito mais outros fatores também. E isso vai criar em torno de si uma necessidade de evolução. E essa necessidade de evolução vai fazendo com que ele vai pesquisando, vai procurando, pedindo apoio, batendo as portas. E isso pode chegar até um fator de que vai fazer com que o ecossistema, o seu espaço de trabalho, os seus contactos, a sua rede de contacto vai largando, não é? Vai largando, nesse caso. E as pessoas a quem ele teve contato podem recomendar outras pessoas para lhe ajudar nesse projeto, supondo. E esse projeto, caso ele consiga apresentar algum resultado, vai ganhar alguma visibilidade, tal como nós conhecemos, por exemplo, a referência ao ITEL. Todo e qualquer estudante que sai do ITEL, o mercado considera não estão prontos. Certo. Porque sabemos que o ITEL tem a cultura de preparar os estudantes, fazer com que eles façam um projeto práticos, participem nas feiras e entre outros. Então, isso pode contar como um fator de visibilidade e também dar aquela sensação de utilidade no estudante, porque já fez alguma coisa pela sua instituição e pode fazer também
pela empresa em que será enquadrado, ou possivelmente enquadrado. Então, certo? muito bom. Então, nesse caso, o fator visibilidade é um bocadinho mais restrito, não é? Com relação à instituição onde a pessoa está a se formar e as atividades que vai lá participando. Isso dependendo da instituição, porque nós conhecemos a realidade do nosso país, nem todas as instituições têm aquela preparação do que é pós-academia. Vida após a academia do estudante, nem todas as instituições têm. Há instituições que se preocupam com isso, mas aquelas que não se preocupam com isso é por conta própria do estudante. E os meios como projeto, feiras, workshops, trabalhos colaborativos, voluntariado, são portas estratégicas para que o estudante consiga visibilidade. Muito bem. E como é que olha para a questão do mercado, não é, angolano aqui com relação a telecomunicações? De que forma é que está a evoluir e os pontos de oportunidades e desafios? Ótimo. A evolução do mercado angolano tem acompanhado muito o que é a globalização. Nós estamos a falar de TICs, é um ramo que é que está sempre altamente a evoluir. Mas é um dos fatores que eu vejo que é sobre a evolução do mercado angolano é acompanhar o que é a agenda global. Porque Angola, tal como outros países, fazem parte de organizações que têm uma agenda de trabalho. Nessa agenda de trabalho, que é disponibilizada pelo Ministério, vou já focar para o Ministério das Telecomunicações, nós estamos numa fase em que Angola tem investido muito em inteligência artificial, em coleta, gerenciamento de dados. Nós como parte de profissionais que estamos no mercado, podemos afirmar ou sugerir que os profissionais, não só estudantes também, que olhem para aquele fator do que o que Angola precisa. Angola é um país que está em fase de expansão de telecomunicações. Há zonas que não têm rede, tem problema de rede, então um problema de infraestrutura pode ser analisado. Expansão das telecomunicações, um ponto a ser analisado. Gerenciamento de dados, porque Angola produz dados, mas Angola não coleta, não gerencia, não faz o gerenciamento correto desses dados. E recentemente o Infos inaugurou um data center, que é um projeto do Ministério de Telecomunicações. Isso é uma valia. Vai-se precisar de pessoas que trabalham com a infraestrutura de data center, vai-se precisar de pessoas que dominam cloud, nesse caso até o nível de desenvolvimento, gerenciamento, produção. E também está-se falando muito de inteligência artificial, que é o tema mais falado a nível global. E temos um ponto importante, cybersecurity, segurança de dados, segurança de informação, segurança de sistema. Portanto, são esses pontos que o Ministério, as organizações a nível internacional vão sempre disponibilizando, e todo e qualquer profissional que é do ramo de telecomunicações ou tecnologia de informação pode ver essas agendas disponibilizadas e olhar para lá e conseguir escolher alguns pontos para a preparação do seu perfil profissional. Ou seja, já estamos em TI, já estamos em TIC, já dominamos um pouco. Quando tem cloud, e aí nós podemos emigrar para cloud, vamos estudar, porque o país está a fornecer infraestruturas em cloud, vai precisar de profissionais cloud. Tá bom, tem inteligência artificial, temos pessoas que trabalham com análise de dados, já dominam análise de dados, vão para a inteligência artificial. Temos pessoas que já têm domínio de redes, infraestrutura, vão para a expansão de telecomunicações, para as zonas que não têm internet, e que as empresas têm investido muito nesse trabalho. Também infraestrutura de fibras ópticas, que é um projeto também disponibilizado pelo governo. Então, são esses pontos, porque o governo não faz nada sem disponibilizar uma agenda, e é a partir dessa agenda que nós vamos conseguir gerenciar o que é a projeção do nosso perfil profissional, que seja a curto, a médio ou longo prazo. Ok, então aqui podemos considerar que as oportunidades existem, não é? Pois. Ou o tal dito emprego existe, mas depende da preparação das pessoas, não é? Olha, Arieta, eu gostaria até de deixar uma frase que eu recebi, penso que... Aqui não, obrigado. Penso que foi com a RH que me passou essa frase, que estar preparado é a melhor forma de abraçar as oportunidades. Há oportunidades que só vão surgir daqui a 2 anos, e eu já sei, não, a agenda daqui vai se precisar isso, daqui a 2 anos vão precisar. Eu posso preparar o meu perfil profissional para 2027. E se eu não me enquadrar no mercado nacional, vou conseguir me enquadrar no mercado internacional, porque eu acompanho a agenda, as agendas de trabalho, porque as empresas, quando trabalham, eles disponibilizam um modelo de funcionamento que seja atual e futuro. Se nós conhecemos, nós conseguimos ter uma projeção adequada
em função do contexto que é disponibilizado. Muito bom. E aí cai já mais uma dúvida. Acredito que também você que está aí do outro lado talvez também tenha essa dúvida. Não é? É necessário prepararmos a nossa agenda daqui mais ou menos para 2027, 2028 e acompanhar simplesmente a forma de trabalho das empresas, certo? Mas isso é para quem já está dentro do mercado, que pode ter esse direito de fazer essa preparação. Bom, isso é para todos. Quem Está na academia também? Quem está na academia também deve, porque nós conhecemos estudantes que não conseguem terminar a licenciatura porque tão logo no meio da licenciatura conseguem alguma oportunidade. Então, portanto, eu digo já que para aqueles que se encontram tanto no mercado de trabalho quanto na academia, podem sim acompanhar as agendas das empresas, investir na sua preparação e muito melhor, porque há quem está na academia só estudando, há quem está na academia e também está no mercado de trabalho. Isso já é um fator que precisa ser considerado, mas acompanhar a agenda das empresas, das organizações, é para todos. Muito bem, então aqui é considerável que a área de telecomunicações tem muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Não tem como as pessoas entrarem para lá, fazerem a formação e depois começarem a reclamar, não tem emprego, está mal aqui, está não sei o quê. Bom, é um mercado concorrido, muito concorrido e vela-se muito pelo nível de competência e qualificação, porque não basta só estudar, não basta só fiz o curso, fiz a formação e vou logo entrar para o mercado de trabalho, né? Só, as coisas não funcionam muito bem assim, mas é um passo inicial e... Muito bem. Certo. É assim, a nossa conversa está muito boa assim, mas é assim, você precisa se subscrever agora mesmo no nosso canal, se ainda não, dê um clique, dê um like, comente, partilhe também, importante. Vale aqui dizer que nós estamos presentes também no Facebook, Instagram e no LinkedIn. Basta pesquisar por Afronautas, em apenas um clique você nos encontra e o nosso site é www.afronautas.com. Vamos agora de volta à nossa conversa, não é? Eu vi há dias uma informação que falava sobre Angotics para 2026, não é? Que o Ministério das Telecomunicações está com uma visão muito mais ampla, né? De tornar isso não um evento só de grande impacto aqui em Angola e também em África, mas do mundo inteiro, né? Como é que olha para essa questão? Tanto é que tivemos aqui a presença do MES, não é? nessa comemoração dos 50 anos de independência e com este grande impacto da presença daqui do melhor do mundo no futebol, eu acredito que todas as visões devem estar aqui para Angola. Pois. Não é à toa que saiu do Ministério das Telecomunicações de que o próximo ano a Angotic vem em grande. Como é que olha para esse ponto? Bom, como é que olha para esse ponto? Bom, o Angotic é uma cultura não só para profissionais de TI, mas para todos, porque o que o Ministério quer trazer é que Angola é parte pioneira do que é a globalização no mundo. Nós temos que nos tornar um país ativo e agora o Ministério, e não só telecomunicações, mas o país num todo, a Excelência o Presidente da República, tem trabalhado muito em tornar Angola num pioneiro ativo, visível, para o que é o desenvolvimento do mundo. Trazer o Angotic é trazer uma atualização do que é o mundo global para o que é a nossa realidade local. Porque no Angotic nós observamos inúmeros projetos, inúmeras startups, empresas que nós não conhecemos, que têm no nosso mercado e estão aqui a funcionar já desde muito tempo. E quando angolanos que não fazem parte desse ecossistema, que não estão a par do que é isso, quando frequentam o Angotic ou convivem com o ecossistema do Angotic, acabam por ficar fascinados e saber de que o mundo existe, o mundo funciona, o mundo tem agenda, tem apresentado a sua evolução e Angola faz parte do que é isso, do que é a evolução desse mundo. Então, eu olho para o Angotic como uma forma de despertar e trazer o que é a cultura da evolução tecnológica cá em Angola, como parte de tornar visivelmente para cada angolano que Angola é parte, sim, pioneira do que é a globalização. Muito bem. E quais são as principais tendências da tecnologia? As principais tendências que nós agora temos... a inteligência artificial, que já não para, já não sai da boca das pessoas. Quais são as outras? Bom, eu sempre digo que para quem fala de inteligência artificial tem que falar de cloud. Porque inteligência artificial consome dados de
for para falar de inteligência artificial, é bom que as pessoas acarretem já aquela base do que é a coleta, gerenciamento de dados. É um fator muito importante, porque Angola pode trabalhar com dados, mas Angola torna-se simplesmente uma... Como é que nós chamamos? Consumidores Pro Max, né? Usuários Pro Max. Pois. Nós não temos profissionais que produzem tecnologia, que produzem a nível dessa o que nós chamamos vamos, redundância, mas tecnologia. E nós temos consumidores Pro Max, porque o nível de produção de tecnologia não é nosso. E falar dessa tendência tecnológica, que é só o mais básico para fazer um pequeno retrocesso, não diria que é a palavra certa, mas é um pequeno retrocesso, é fazer com que as pessoas que falam tanto de inteligência artificial, olham tanto para a inteligência artificial, olhem também para a cloud, porque tal como eu apresentei, Angola é um país que precisa muito trabalhar na coleta, gerenciamento de dados. Por exemplo, vamos só aqui analisar, se fores ao hospital, tens que levar a cópia do bilhete. Se for para outro lugar, tem que levar a cópia do bilhete. Certo. Mas em questões de infraestrutura já muito bem desenvolvida, só com o teu número de BI, em qualquer parte de Angola ou qualquer instituição pode reconhecer os teus dados só pelo teu número e uma foto simples. Pega uma câmera, faz uma foto e aparece logo a tua informação na base de dados. Angola ainda tem essa dificuldade. Então, nós estamos a falar tanto do que é o uso desses dados, de uma inteligência que relaciona padrões e apresenta resultado, e não estamos a olhar ainda de fatores que nós precisamos, que é para coletar esses dados que a Angola muito produz, fazer um gerenciamento e desenvolver métodos tecnológicos para nós usarmos os dados. Por exemplo, vou deixar aqui um ponto. Nesse momento, nós não sabemos em quais partes de Angola que está a ser produzido ou está a ser, como é que está subdividida a produção agrícola. Nesse momento não podes me dizer onde é que está a sair a banana, onde é que está a sair a mandioca, onde é que está a viajinguba, o algodão, etc. Podes até saber que na Angola tem isso. Onde, a que quantidade, tem essas informações todas. Se tu fores na Google, pesquisar essas informações, Angola vem informações desatualizadas e se virem são informações assim todas genéricas. Angola produz XXXY. Se nós tivéssemos essa cultura de que coletar esses dados todos que Angola produz, fazer um gerenciamento, disponibilizar de forma organizada esses dados, nós teríamos essa informação toda já aqui muito bem esclarecida. Mas não, estamos focados em IA. Como é a tendência global, só que essa tendência global da IA, claro que é importante que nós temos que acompanhar esse ritmo, enquadra-se muito na realidade do que são os outros países que já têm a sua base em cloud e do que é o gerenciamento, coleta e gerenciamento de dados, diferente daqui de Angola que ainda não temos. Por isso que tu vês que o Mintix quer trazer essa realidade, ou já, embora já tenha, mas trazer no sentido profissional para aqui, que é a inteligência artificial, e também está a acelerar as infraestruturas cloud no país que suportam essa inteligência artificial. Senão, seremos simplesmente consumidores Pro Max, tal como disse, fornecendo dados internos para outras empresas que têm alocado as informações dos que são os utilizadores de inteligências artificiais. Ok, então nesse caso o que Angola precisa é olhar para a questão das infraestruturas, não é? Ótimo. E outro ponto qual é mesmo? Cloud. Ok, cloud. Certo. Muito bem, para termos que deixar de sermos os tais de consumidores Pro Max, como dizes aqui, e passarmos para produtores, certo? Também, certo. Ok, muito bem. Então, o que é preciso para uma pessoa, não é, começar a trabalhar no mercado internacional ou então global? O que é que essa pessoa precisa? Inicialmente é a construção do seu perfil profissional, tal como nós apresentamos. O mercado global, as empresas, as multinacionais sempre apresentam um perfil ideal do tipo de funcionário que eles queriam ou colaboradores que eles desejam nas suas empresas. Um dos fatores importantes que eu sempre vou dizer, que eu sempre vou citar, é conhecer as línguas industriais, as línguas que são usadas a nível mundial pelos que dominam o mercado, claro. Tem que dominar o inglês, se tiver o mandarim também está muito bom, se tiver o francês, muito melhor. Inicialmente, as competências linguísticas são fatores importantes para que haja conexão com qualquer entidade a nível do mundo. Segundo, as suas competências técnicas, que mostrar que tem essas competências, tem um canal que mostra a visibilidade das competências, que é o LinkedIn, que é muito mais fácil para ter contato com outras entidades a nível do mundo, e investir também no que é o seu marketing pessoal. Fala-se muito sobre o marketing pessoal, que é a projeção do que é a nossa imagem,
do que mostrar o que nós temos competência para fazer e está sempre aí a par do que é aquilo que as empresas internacionais querem e do que elas acompanham. Pois é um dos pontos mais importantes para conseguir ser integrado para o mercado internacional. Muito bem. E como é que a formação académica e a experiência profissional, não é, acabam complementando o desenvolvimento de um engenheiro? Olha, dizem que o mercado faz um engenheiro, mas há meios que defendem que a academia faz um engenheiro. Mas podemos dizer que Angola ensinou-nos que nós mesmos é que temos que É uma nos coisa contradizendo a outra, o mercado ou a academia. Sim, só que Angola é um caso à parte. Esse é um fator importante. Mas a academia faz tudo. Dos pontos iniciais, ou que pode dizer que são os primeiros passos para a construção do que é um engenheiro, é olhar pelo que é a academia, porque as academias influenciam muito no que é a projeção futura do engenheiro, principalmente olhando pelo que é o seu plano curricular, as disciplinas que vão dominando, as componentes práticas. Isso faz com que o estudante, a extensão de engenharia, crie já um perfil acadêmico, porque o perfil acadêmico facilita muito no que é a sua projeção profissional. Vamos analisar só uma questão de uma instituição, mas vou usar no ITEL, o exemplo do ITEL. Os estudantes que fazem eletrônica e telecomunicações no ITEL, eles saem muito bom no domínio do Arduino. O Macarenco, então, se te rirem. Vou lá chegar no Macarenco, vou já chegar no... Esse é nosso, passou aqui, mas está sempre a falar de ITEL, o que se passa? Digo ITEL porque era a maior parte dos estudantes que nós encontrávamos na feira, onde tinha 2 do Macarenco, tinha 8 do ITEL. Então, é mais ou menos assim. Já imagino eu, Márcia, aí a sentir aqui a emoção de que, pronto, ITEL tem pés. ITEL é uma referência, tal como outras instituições, ao da Lara e o Macarenco, por acaso, Simeone Mukunde. Assim, voltando ao que eu fator da experiência, sim. Não só a experiência, do que a academia pode fazer na projeção do que é o perfil tanto acadêmico profissional do estudante. Isso está muito tem uma grande influência no que é a grelha curricular ou a projeção que a instituição oferece de um fórum genérico. Por exemplo, estava aqui a usar o exemplo dos estudantes do ITEL. Os estudantes que saem do ITEL a nível de eletrônica e telecomunicações saem com melhor habilidade em domínios de projetos práticos. Certo. Se nós verificamos os estudantes que saem do Macarenco, eles têm a componente prática, mas muito baixa, mas têm um grande nível de componente científica. Eles dominam muito as componentes, são muito bons matemáticos, bons físicos e são bons de Então, nesse projeção. caso, fazendo uma comparação, do Macarenco está mais bom para a teoria e o ITEL mais para prática já. Certamente. Mas talvez as coisas já tenham melhorado, porque cada ano que passa há sempre atualização. Nós saímos com boa componente prática também, por acaso nós fazíamos ótimos projetos, mas éramos mais de cálculos do que propriamente a nível de praticidade, mas tínhamos noção. Então é só para dar um chega do que propriamente do que o perfil da instituição pode fazer ou pode influenciar na projeção do perfil acadêmico e posteriormente no perfil profissional de estudante. Quanto ao fator de experiência, acho que citou esse ponto de experiência. Certo, sim. Como as experiências acadêmicas podem influenciar. Complementar, ótimo. São a cultura acadêmica ou a cultura da instituição em que o estudante estiver inserido. Por exemplo, novamente, então, temos o FIT-ITEL. Os estudantes sabem que quando chega na fase YX, eu tenho que preparar um projeto, ou posso me associar a alguém que tem um projeto, porque vai ter uma feira XY. E os professores também estão de portas abertas, porque sabem, não, daqui a X meses os estudantes vão ter que apresentar projeto, porque teremos visita. Então, essa cultura faz com que os estudantes já saibam que não, eu tenho que aprender a dominar Y e ferramentas Y para que eu faça parte dos próximos estudantes que vão estar nas feiras, apresentar os projetos. Isso cria em torno do estudante uma forma de se tornar familiarizado do que é o ambiente de projeto, do que é a gente de colaboração de equipa, do que é usar a ciência para resolver problemas práticos. Isso, de certa forma, pode contar como experiência de trabalho ou de experiência de projetos para os estudantes da academia. Muito bem. O nosso assunto é perfil profissional, mercado nacional e também o global. Como é que olha para essas empresas que exigem
que um profissional, não é? Até às vezes pode não ser propriamente já considerado profissional, mas é um indivíduo que quer começar a trabalhar, mas exigem experiência já de 2, 3 anos. Ótimo. Eu anteriormente pensava que era um fator injusto, mas depois de começar a conviver, penso eu que é um fator que precisa ser analisado de várias vertentes. Como é que eu posso dizer isso? Empresas em ascensão, eles têm um critério muito rigoroso, no que é ter um quadro de competentes que lhe podem fazer ou facilitar o que é o seu processo de ascensão. Eu não vou colocar um aprendiz com equipamentos milionários e se acontece uma falha, isso é um problema. E se tiver um sénior, eu não posso consumir tanto de um sénior, só não vou lhe pagar para ele começar a fazer o que é o gerenciamento de novos quadros das empresas. E também tem o fator de que algumas empresas vêm logo com exigências internacionais, que essas exigências internacionais várias vezes Não são aplicáveis aqui. não são aplicáveis no nosso mercado, mercado, porque as nossas academias nem sempre estão alinhadas o que é o nosso mercado de trabalho. Porque as instituições no exterior, tem um país que uma vez nós estávamos a fazer as inscrições para a bolsa de estudo para alguns estudantes nossos, alguns amigos nossos, Sim. e lá eles não tinham o curso de telecomunicações assim num todo. Eles era separado, era assim, desfeito em algumas... Quer dizer que aqui aprendemos de uma só vez de forma generalizada. Porque o nosso mercado precisa. Mas lá o mercado deles eles não precisam da telecomunicação, não precisavam do engenheiro de sistema separado, engenheiro de computação separado, um engenheiro especialista em... São cursos especializados, a licenciatura é já especializada, diferente do nosso mercado. Isso não é propriamente o que responde à questão, mas dizer que as academias não estão propriamente alinhadas do que há necessidade de algumas empresas cá no mercado. As empresas vêm cá com um modelo, nós precisamos de profissionais Y. E esse modelo às vezes é seguido do que a sede da empresa que é no exterior, que acompanham o modelo global, e eles fazem exigências locais. Só que essas exigências são exigências normais para mercados evoluídos, para países que já têm acompanhado a sua dinâmica da evolução de profissionais, diferente de cá em Angola. Por isso que tu vês que poucos conseguem, porque poucos já criam essa cultura de ter o domínio de inglês, da organização, estudam em boas academias que têm boas notas e têm aquela dinâmica, porque têm tempo para investirem no que é a sua extensão profissional. Então, essa dificuldade que nós encontramos aqui no nosso mercado de empresas que têm um modelo de captação de quadros a nível internacional, mas a nossa realidade local não se enquadra muito porque as nossas academias não estão tão alinhadas no que é a necessidade das empresas. Muito bem, já estamos assim a correr para o final da nossa conversa, se bem que as coisas boas duram pouco tempo, não é? Se tivesses o poder de mudar algumas coisas no setor de telecomunicações, o que é que mudarias? Bom, mudar alguma coisa no setor de telecomunicações faria mais mudar a nível de o que o setor de telecomunicações faz pela academia, faz pelo mercado. No geral. No geral. Certo. Eu diria que as telecomunicações devia ampliar a sua rede de fornecimentos, ou seja, o setor de telecomunicações é um pouquinho a cabimentação dos seus recursos ou a disponibilidade dos seus recursos não é para todos. Não é para todos. Não digo que não é para todos, mas no sentido formal e disponível, sentido formal, superficial, esse é o termo correto, no sentido superficial, o Mintic disponibilizar para todos. Mas esse recurso não é cabimentado de forma justa, que eu posso já aqui dizer, que é a nível de expansão e captação de quadros a nível nacional. Digo isso por quê? Porque nós temos instituições a nível do país que também têm o curso de TICs, que o Ministério de Telecomunicações não ajuda a melhorar os seus laboratórios. Mas nós temos pontos aqui no país que o Mintix ajuda os seus laboratórios. Então, vamos supor as universidades. O laboratório de telecomunicações da UAN não é totalmente equipado. Não tem um equipamento que nós podemos dizer que faz com que os estudantes consigam estar a par do que é o desenvolvimento, por exemplo, de cloud e IA. Nós não temos. O Mintix tem essa capacidade, mas não faz isso porque tem um circuito fechado em que tem disponibilizado os seus recursos. Mas o Mintix tem feito muito de forma superficial
para aquele país, para zonas que não têm acesso à internet e estudantes que estão em regiões que não são muito bem Então, nesse caso, desenvolvidas. resumindo, se tivesses o Já poder chegar lá, de mudar... se eu tivesse o poder de mudar, Certo. abriria para que todos tivessem acesso a esses recursos de forma profunda, não superficial. Muito Pois, bem. O engano, não é? O engano do Pois. teu irmão. Se por acaso tivesses que voltar no tempo, Pois. não é? Dirias ao teu irmão, não, não vai nessa fila, vai, volta mesmo lá. Dirias? Bom, se fosse para voltar no tempo, eu nem estaria em Angola. Mas se fosse para voltar no tempo, olha, muita coisa. Voltar no tempo. Eu não gostaria de voltar no tempo, mas se fosse para voltar, diria que. Pá, pode continuar. Porque nunca fui muito de criticar o passado e dizer que certas coisas que eu fiz no passado estragaram o presente ou o futuro, mas sempre fui de me adaptar. Penso que se calhar se eu tivesse mecânica, eu também estaria a olhar para um outro ramo, se calhar para petrolífero, porque eu olho sempre para o ramo de petróleos. E imaginemos, a dedicação que eu tive em telecomunicações, se eu tivesse mecânica, também estaria no outro como é que... Então não voltarias no tempo. Sim. Não mudarias nada no tempo. Permanece assim. Se fosse para voltar, para mudar coisas, mudaria outras coisas no tempo. Nem voltaria para Londres, permaneceria lá no banco. Ok, muito Pois, bem. Já agora, encerrando já com a nossa conversa, a Pois. última questão, não é? Qual é a mensagem que deixas para os profissionais, não é? Do ramo de telecomunicações, os que encontram-se também na academia, os que já estão no mercado? Quais são as palavras que deixas para todos? Bom, olha, as palavras que eu gostaria de partilhar com meus colegas, futuros colegas, é que estar preparado é a melhor forma de abraçar as oportunidades. As oportunidades podem não estar a aparecer agora, mas futuramente vão aparecer. Então, portanto, que fiquem sempre a par, fiquem sempre em preparação, que estejam sempre atentos e que enviem sempre aquela mensagem para os nossos amigos que já estão no mercado de trabalho para saberem como é que tem funcionado a dinâmica e para os que estão no mercado de trabalho que conectem-se a comunidades internacionais de profissionais que já estão há anos nas nossas áreas para que possam ter a mínima noção de quais caminhos é que podem seguir ou fazer alternância para a melhor expectativa futura para todos nós. Como é que era a frase sobre preparação e oportunidades? Estar Repita. preparado é a melhor forma de abraçar as oportunidades. Muito bem. É dessa forma que nós vamos aqui encerrar já com este episódio. Estar preparado é melhor? É a melhor forma de abraçar as oportunidades. É a melhor forma de abraçar as oportunidades. Fica aqui essa frase consigo. Nós voltaremos até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.